Olha, eu de novo aqui. Olá, meu nome é Luiz, sou autista funcional e esse aqui é o meu diário. O vídeo anterior eu falei um pouco sobre mim, um pouco sobre o diagnóstico tardio, como é que foi feito, os testes com a neuropsicóloga, a neuropedagoga, perdão. E a minha primeira viagem depois do diagnóstico. E fiz um comentário sobre eh, o psiquiatra, que ele deu algumas ressalvas em relação ao diagnóstico de neurodivergência em relação ao autismo. Eu sou militar, sou reformado, eu sofri um acidente, perdi a visão do olho direito. Hoje em dia eu trabalho na Enlurb, sou gestor de TI. A Enlurb é empresa, autarquia de Enlurb, empresa de manutenção de peso urbano. Meu Deus, tô, as informações estão saindo da minha cabeça, mas é isso. É empresa de manutenção de limpeza urbana, a Enlurb. Ela faz parte de uma das autarquias da prefeitura aqui da minha cidade, que eu moro em Recife, Pernambuco, e eu sou gestor de TI dela. E também sou professor de programação na Escola Técnica Estadual Porto Digital, o ETA Porto Digital, à noite. Então eu tenho dois empregos, né? Meu esposo às vezes fala assim que eu sou o Júlio dele porque tenho dois empregos. Mas antes de tudo isso, de eu chegar nesse lugar e tal, eu tive uma infância bem, assim, eu acho que pra gente o que pesa muito às vezes é a infância. Então, para chegar nesse momento com o psiquiatra, eu vou fazer um pouco um disclaimer em relação à minha infância. Eu sou de pais pobres, meu pai é branco, minha mãe é preta, e eles se conheceram na infância, cresceram juntos, namoraram, foram namorados um do outro, né? Não tiveram assim, outros parceiros e parceiras. E teve eu e minha irmã é mais velha, né? Teve a minha irmã primeiro e eu segundo. E eu tenho alguns flashes de alguns momentos da minha infância que me faz refletir em relação, assim, eu já era diferente, mas naquela época a palavra autismo não sei se existia, mas não era aplicada naquele contexto, né? Então, assim, meu pai era muito severo comigo. Então, desde pequeno eu lembro que depois de uma determinada idade, meu pai, ele começou a não ser mais aquela pessoa tão carinhosa, tão afetiva, tão paterna. É como se ele estivesse tentando me corrigir de uma certa forma e me levando para um lugar de lapidação. Ele tentava me colocar dentro de uma caixa aonde me parecesse com as outras crianças, tivesse essa aparência mais próxima da naturalidade das outras crianças. E eu lembro que isso era muito sofrível, porque eu me enxergava diferente das outras crianças, né? Tinha a questão da sexualidade que eu não sabia que existia até então, mas também tinha essa diferença de percepção do ambiente onde eu estava inserido, né? Então, eu sempre era uma criança muito sozinha, gostava de brincar só, inventava muita história. Eu morei no sítio a maior parte da minha vida, então tinha muitas árvores, então eu vivia de uma árvore para outra. Eu era uma criança que vivia o tempo todo descalça, vivia correndo, vivia na lama, vivia tendo uma infância de uma criança de sítio natural, dentro do que ela podia fazer, do que ela conhecia em fazer. Mas existia as diferenças entre eu e os meus primos, para colocar mais ali dentro daquele lugar. E aí era onde meu pai encontrava essa diferenciação. E para não ter o filho exposto como se fosse aquela criança diferente, naquela época eu acho que era mongoloide, não sei, me perdoem se a expressão está sendo equivocada. Ainda não sou profissional da área, mas estou estudando para ser. Então, assim, eu acho que ele não queria que o filho dele fosse inserido nessa caixa. Então, ele começou a tratar, é, é, me educar de uma forma que eu viesse ter as necessidades sociais supridas naquela demanda. Então, ele reprimia a minha imaginação, meus desejos, meus anseios,
e sempre me colocava no lugar de inutilidade. Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar como servente de pedreiro muito novo, pelo fato de ter uma postura muito maior do que a dos meus primos. Eu sempre fui o maior dos meus primos, tive um corpo sempre muito robusto. Então, muito cedo eu trabalhei como servente de pedreiro, porque na cabeça do meu pai, como eu tinha essa diferença, eu precisava ter uma profissão, porque na cabeça dele não ia servir para nada. Então ele me instruía a ter diversos conhecimentos que me pudessem levar a um caminho profissional. Por exemplo, eu aprendi a plantar, aprendi a roçar mato, aprendi a capinar, aprendi a colher alguns tipos de hortaliças, verduras e frutas, vendia muita fruta na infância. Enfim, fazia diversas atividades para que eu tivesse algo no futuro em que eu pudesse, como é que eu posso dizer, me alocar como profissional. E foi essa forma que meu pai encontrou de me fazer útil socialmente. Então, essas foram as observações que o psiquiatra fez em relação ao meu diagnóstico autista. Ele falou, pelo fato de ser uma pessoa funcional, eu era nível 1 de suporte, né? Nível 1 mais com suporte, precisava fazer terapia, precisava fazer acompanhamento, porque eu tinha essas quebras de realidade, então eu poderia a qualquer momento quebrar esse personagem que foi construído ao longo do tempo, que meu pai me fez criar para conseguir suprir essa demanda social, e eu ter algum tipo de surto, como aconteceu. Então, essa observação foi o que o psiquiatra fez em relação a eu ser funcional, e eu não entendi logo de começo, né? Eu entendi bem depois. Então, isso faz mais sentido agora, né? O comentário que eu fiz no vídeo anterior, para a gente finalizar esse vídeo com essas informações. No próximo vídeo eu posso trazer alguma informação sobre como foi meu processo educacional e no exército também. Eu acho que a parte do exército não é tão interessante, mas o interesse, né? Tem a questão sexual também, que foi muito relevante. Existiu uma relevância importantíssima na minha postura social em relação à minha sexualidade, porque também eu fui da igreja por muito tempo, mas ainda eu sou cristão, graças a Deus. A única coisa boa que restou para mim, que é a melhor coisa que eu tenho hoje, dessa época que eu frequentei a igreja, é meu pensamento cristão. Para mim, Jesus é comunista, e se ele amava os pecadores como eu, então por que não aderir ao cristianismo? Eu sou cristão, mas não sou religioso. Então é a melhor parte, é a minha fé. Depois desse período que passei da igreja, eu consegui construir esse alicerce de fé que me ajuda até hoje. Então, eu posso falar depois um pouco sobre minha fé nos próximos vídeos, mas esse vídeo vai encerrar para não ficar tão longo. E qualquer coisa, deixe nos comentários o que vocês querem ouvir mais, o que é que vocês querem saber, como é que foi o desenvolvimento na escola, as amizades. Me deem ideias para que a gente possa conseguir aí trocar essas informações bacanas sobre o meu eu, Luiz, nesse nosso diário, tá? Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.